Nova Trento News. A TV que informa e não controla. Nova Trento News apresenta Meio-Dia, Entrevista. Um bom dia para você! O nosso programa de hoje recebe o Dr. Adolfo Cadorim, da Cadorim Odontologia. Dr. Adolfo, bom dia. Bom dia, Hércules. Bom dia a todos aí que estão acompanhando aqui a multiplataforma. Doutor, vamos falar, o assunto de hoje são as moldeiras, para a pessoa usar em casa para clarear os dentes. Isto realmente funciona, doutor? Ou seja, a pessoa fazer em casa realmente funciona? Perfeito, funciona, é um tipo de clareamento, né? Hoje aqui na Cadorim Odontologia, a gente já oferta há algum tempo o clareamento com moldeira, né? Ou seja, é uma forma da pessoa estar clareando seus dentes, para aquela pessoa que não está feliz, não está contente com o tom dos seus dentes. Essa é uma modalidade, uma forma na qual o paciente ele vem a clarear os dentes. E aqui na Cadorim Odontologia, a gente muitas vezes consegue estar entregando essa moldeira em um dia. Porque, Hércules, a ideia da moldeira é para o paciente estar usando no conforto da sua casa, no conforto do seu lar. Então o paciente ele retira com a gente o kit, né, das bisnagas de clareamento, assim como a moldeira, e ele passa a utilizar essa moldeira em casa durante o sono, ou algumas vezes ao longo do dia, no final de semana, quando ele está em casa, vendo um filme, mexendo no celular, por uma hora ou outra. Já basta estar utilizando essa moldeira com esse gel. Então aqui na Cadorim Odontologia, nós temos profissionais, os quais fazem a avaliação do paciente. Porque eu sempre falo, o paciente ele quer clarear o dente, ele vai conseguir. Mas a gente sempre vai estar avaliando primeiro, para estar registrando a cor do dente do paciente, né? E estar propondo o correto tratamento. Então hoje as moldeiras elas são feitas aqui mesmo na clínica, aqui mesmo na Cadorim Odontologia, por isso que em questão de um dia, entre o paciente fazer o molde, a gente já consegue entregar. Então para quem está acompanhando, como é que é feito isso? É uma moldeira personalizada, ou seja, ela só adapta, só entra na boca do paciente. Primeiro, na primeira consulta, a gente faz o molde da arcada superior, o molde da arcada inferior, ou seja, dos dentes de cima e dos dentes de baixo, e em questão de um dia, a gente já faz a moldeira aqui mesmo na clínica, a gente tem o equipamento para isso, e já no outro dia, então, a gente já entrega a moldeira que vai encaixar perfeitamente na arcada superior e perfeitamente na arcada inferior. A gente também entrega junto a isso as bisnagas para o paciente estar utilizando. O que é a bisnaga? Bisnaga é um gel que é colocado dentro dessa moldeira. Então, quando o paciente ele vai utilizar a moldeira, ele vai colocar o gel dentro, colocar nos dentes e se aquietar, né? Vai ficar tranquilo lá, com a moldeirinha ali agindo, o gel permeando no esmalte do dente, para a gente poder estar fazendo um correto clareamento. E aí sim, o paciente ele ter os seus dentes mais claros, né? Hoje as pessoas elas querem muito, né? Além do dente alinhado, eles querem também um dente mais claro, né? Um dente mais harmônico. Então, por meio dessas moldeiras e por meio desses géis clareadores, que nós temos géis aqui de alta concentração, géis próprios para fazer esse clareamento caseiro, a gente consegue estar chegando no resultado que o paciente quer. Seus dentes bonitos, harmônicos e mais claros. Meu convidado de hoje, aqui no nosso programa, é o Dr. Adolfo Cadorim, da Cadorim Odontologia. Vamos ao rápido intervalo e eu volto na sequência. Nova Trento News apresenta Meio-Dia, Entrevista. Ao se tornar cooperado do Sicoob, você vira dono de um pedacinho da cooperativa. Quando contrata o crédito do Sicoob, você vira dona das suas escolhas. Dona da sua próxima conquista. Dono de um sonho 0 km. Da expansão dos seus negócios. Dono de uma produção sustentável. E claro, dona do seu futuro. Contrate agora o crédito do Sicoob e esteja preparado para conquistar o que é seu. Mais que uma escolha financeira. Sicoob. Nova Trento News apresenta Meio-Dia, Entrevista.
Eu continuo conversando com o Dr. Adolfo Cadorim, da Cadorim Odontologia, aqui em Nova Trento, ao lado da agência do Banco do Brasil. Ô doutor, essa moldeira que o paciente vai usar em casa, ele tem que colocar todos os dias, 1 hora e meia por dia? E como é que ele sabe que os dentes realmente estão brancos, ou seja, ele tem que parar de usar em determinado momento? Porque se é num consultório dentário, o dentista vai dizer para ele. Mas em casa, como é que ele vai fazer? Ou ele tem esse contato com o dentista também, mesmo fazendo em casa? Perfeito. A gente dá alta para o paciente, entrega a moldeira, entrega as bisnagas. O paciente sempre recebe uma folha com as instruções, ele recebe também um vídeo ilustrativo de como está utilizando. Entendi. Vai para casa, começa a utilizar. E aí ele vai utilizar por umas 2, 3 semanas esse tratamento inicial. Depois, claro, ele vai ficar com a moldeira em casa, guardada, e quando ele quiser clarear novamente, ele vai lá e coloca o gel e clareia. Então o paciente, ele mesmo, olhando no espelho, ele vai conseguir ver aí até onde quer clarear, onde ele quer branquear os dentes, né? Claro que também é feito um acompanhamento, né, por meio aqui do profissional, sempre assistido. Por mais que o paciente ele esteja em casa, utilizando a moldeira, seja durante o dia, por 1 horinha ou 2, ou seja durante a noite toda, conforme o paciente quiser, ele pode utilizar a noite toda, coloca quando vai dormir e tira apenas quando acorda pela manhã. Sim. Ou ao longo do dia ali, para deixar 1 ou 2 horas. Então o paciente vai decidir como ele quer, como melhor se encaixar para ele, né? Como ficar melhor para ele. Alguns pacientes não querem usar de noite, fica agoniado, outros pacientes preferem usar durante o dia, ou ao contrário. E aí o paciente ele vai olhando e vai vendo até onde quer clarear. Mas uma média, Hércules, é de umas 2 a 3 semanas de uso desse gel, de uso dessa moldeira, e todos os dias, né? Um dia seguido do outro, sem pausa, né? Os dentes eles ficam um pouco sensíveis, para deixar bem claro, o clareamento ele sempre dá uma sensibilidade nos dentes, né? Pelo esvaziamento dos túbulos dentinários, ali, dos pigmentos. Isso não quer dizer que o dente fica mais fraco, tem que separar as coisas. Não há um dente fraco depois de um clareamento. Então, é algo que o paciente pode fazer com total confiança que não vai dar nenhum problema. O que acontece é só uma sensibilidade devido à abertura aí dos túbulos dentinários. Né? Mas é no início, essa sensibilidade? Ela pode se comportar no início, pode se comportar depois, vai ter. A gente só não sabe em qual momento. Mas depois ela some. Depois ela some, exatamente. Entendi. Então, alguns pacientes, eles desenvolvem no início, no final, depois ela some, o que varia de um paciente para o outro. Outros pacientes não têm sensibilidade alguma. Então, hoje, esses géis clareadores que a gente tem aqui na Cadorim Odontologia, esses géis clareadores, eles funcionam muito bem. A gente faz a foto do paciente, né, antes, e depois mostra, vê a diferença que ficou. Então, hoje aqui na Cadorim Odontologia, a gente percebe que os pacientes, eles vêm bastante para estar clareando os seus dentes por meio da utilização dessas moldeiras, né? Que aí o paciente pode ficar com a moldeira em casa e clarear os dentes assim quando quiser. Clareia início do ano, clareia lá próximo às férias, no Natal e assim por diante. Então, na Cadorim Odontologia hoje a gente dá todo esse suporte, né? A gente oferece o clareamento, o paciente tem alta, faz o acompanhamento com ele, né? E a gente fica muito feliz de ter o resultado, né? Aqueles dentes bonitos, mais claros, assim por diante. Doutor, para terminar, a durabilidade dos dentes brancos depende muito do estilo de vida da pessoa. Com certeza, né? Alguns pacientes têm hábitos, né? Como, por exemplo, tabagismo, né? Ou a utilização aí de alguns alimentos com mais pigmentos, né? Então vai tender a clarear os dentes, porém ele vai acabar escurecendo de uma forma mais rápida, né? A gente sempre coloca o hábito do tabagismo, né? Se a pessoa que fuma ela tem o dedo já mais amarelado, assim também vai ser os dentes. Então pigmenta de uma forma mais rápida, né? Mas o clareamento ele permanece aí por alguns anos. Obrigado, doutor, e um ótimo dia. Obrigado, é sempre um prazer estar falando aqui em nome da Cadorim Odontologia e desejar a todos aí uma boa semana. Conversei com o Dr. Adolfo Cadorim, da Cadorim Odontologia. Nova Trento News TV, a TV que informa e não controla. Nova Trento News apresenta Meio-Dia, Entrevista.